Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Então, hoje, depois da aula do outro professor de física, né, a gente vai voltar para nossa cinemáticazinha. O restinho da matéria que sobrou. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre lançamento oblíquo e movimento circular. Então, essa é a única parte de cinemática que ficou para trás e eu deixei para essa aula para a gente recordar tudo que a gente viu. Vocês vão entender por quê. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir aquela respirada de lei. Todo mundo tranquilo? Bora começar então. Primeiro de tudo, galera, o que que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai revisar de novo as nossas últimas aulas, depois a gente vai para o lançamento oblíquo no vácuo, ver o que que é isso, como que a gente calcula. O terceiro, a gente vai estudar um pouquinho de movimento circular, porque tem alguns detalhezinhos que são um pouco cobrados no Enem, e eu vou dar ênfase neles, tá bom? E o quarto, a gente vai fazer a transmissão de movimento. Beleza, galera? Bora lá. Então, primeiro de tudo, galera, aonde que nós estamos? Até onde que a gente avançou? Galera, se a gente lembrar lá da nossa primeira aula, olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu aprender, olha o tanto de coisa que a gente já evoluiu. A gente começou só definindo o que que é corpo material, corpo extenso, o que que é trajetória, o que que é espaço, o que que é velocidade. Depois a gente entrou no movimento uniforme, onde eu aplico uma velocidade constante. Depois disso, a gente já foi para aceleração, que é aquele fator que me varia a velocidade. E se a gente sabe que se a aceleração é constante, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Só lembrando, como que a gente calcula a velocidade? ΔV por ΔT. Lá no movimento uniformemente variado, a gente fala que a aceleração média é igual à aceleração do corpo, e a gente tem 3 equações para resolver aqui a questão: o sorvetão, o voivoide attenton e a Torricelli. Estão lembrado? Depois que a gente aplicou todas essas fórmulas nos nossos exercícios, a gente aplicou o conhecimento de movimento uniformemente variado em um exemplo, por exemplo, em movimentos na vertical, queda livre ou quando eu jogo minha caneta para cima, aonde a gente vai trocar a aceleração por g, com sinal positivo ou negativo, estão lembrado? Depois de tudo isso, a gente ainda classificou o movimento entre acelerado e retardado, quando acelerado quando o sinal é igual, retardado quando o sinal da aceleração e velocidade são diferentes. E por último, a gente viu o gráfico S por T, V por T, quais são as características, quais são as equações. Aqui é só para lembrar o nosso aplicação, o movimento quando a gente joga uma bola para cima. E então, galera, olha onde a gente já conseguiu chegar. Então vamos mais um pouquinho que a gente acaba a cinemática de vez, beleza? Bora lá. Então, primeiro tópico da aula de hoje, a gente vai estudar sobre movimento oblíquo no vácuo. Galera, o que que é isso? Isso é basicamente uma junção de tudo que a gente viu até agora. A gente vai lembrar de mu e lembrar de move. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Então, o movimento oblíquo no vácuo, ele é o movimento que a gente está vendo aqui no canto da tela. É aquele movimento onde eu tenho uma trajetória de parábola. Lembra lá antes? O mu era uma trajetória reta com velocidade constante. O move era uma trajetória reta com retilínea com aceleração constante. Aqui agora a gente tem uma trajetória que é oblíqua. Mas tem a pensar, meu Deus, como que eu vou analisar uma trajetória oblíqua? Calma. Aqui a gente vai entender como que a gente vai aplicar mu e move para resolver essas questões. Então, primeiro de tudo, para a gente entender, eu gostaria que vocês imaginassem um espelho aqui no eixo Y e uma lanterna aqui no final da trajetória, tá? Então, aqui no espelho a gente vai ver a bola, o corpo fazendo o quê? O corpo vai subir e descer. Então a gente vai ver um corpo subindo e descendo, como se fosse um movimento na vertical, certo? Agora eu quero que vocês coloquem um vidro no eixo X. Então a gente tem um vidro aqui no eixo X e uma lanterna aqui em cima e a gente vai ver a sombra da bolinha na trajetória. A trajetória está fazendo isso aqui, só que aqui no chão a gente tem uma linha constante, certo? Então, galera, se a gente tem um movimento na vertical de sobe e desce, aqui no eixo X a gente tem um movimento na horizontal que vai para um sentido só, a gente pode falar que existem 2 movimentos ali escondidos através de um, e está perfeitamente. Então, esses 2 movimentos simultaneamente independentes, é isso que a gente vai analisar. A gente vai analisar os 2 separados para conseguir achar o que a gente quer. Então, que movimentos são esses? Primeiro, como eu falei, no eixo X a gente tem o movimento horizontal. Galera, no eixo X eu não tenho nenhuma aceleração atuando. Se eu não tenho nenhuma aceleração atuando, eu só tenho a velocidade inicial em x.
Então, a gente tem um movimento uniforme. Já no eixo Y, lembrar que é um movimento vertical e todo movimento vertical está sob a ação da aceleração da gravidade. Se eu estou sob a aceleração da gravidade, no eixo Y, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Então eu vou utilizar mu, utilizar move para calcular tudo que eu quero nesses exercícios, entendeu? Então eu vou pegar esse problema, dividir em 2 e acertar a questão, beleza? Aqui é só um gráficozinho que representa essa divisão. Então, se a gente olhar a figura B, todos os pontos têm velocidade VI constante, Vx, desculpa, constante. Por quê? No eixo X eu vou ter um mu. Aí se eu pegar o eixo Y aqui, a minha velocidade inicial está grande, ela diminui, se torna zero e começa a aumentar para baixo. Por quê? Eu tenho uma aceleração da gravidade apontando para baixo. Então eu vou ter um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. Beleza, galera? Então o nosso principal problema é que, se a gente perceber, a aceleração sempre está inclinada fazendo um ângulo com o eixo X. Então a gente tem que saber quanto dessa aceleração é no eixo X e quanto dessa aceleração inicial é no eixo Y. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar Pitágoras, lembrar de matemática? O que a gente vai fazer? Vamos fazer esse retângulo aqui, ó, esse ângulo retângulo, e vou chamar o cosseno. O cosseno é cateto adjacente, VOx, dividido por hipotenusa, VO. Se eu passar o VO multiplicando, eu tenho que VOx é VO vezes cosseno de θ. Então eu já tenho minha velocidade que ele parte no eixo X. Já para o eixo Y é esse tamanho aqui, não é? Então, se eu chamar o seno, é cateto oposto, VOY, dividido por hipotenusa, VO. Se eu passar o VO multiplicando, eu tenho que VOY é V0 seno. Então, galera, como que a gente vai resolver esse exercício? A gente vai pegar os dados, pegar a velocidade, decompor a velocidade em VOx e VOY, montar as equações do mu para o eixo X, montar a equação do eixo Y pegando as equações de movimento uniformemente variado e conseguir resolver uma por uma até chegar ao que você quer. Então é sempre assim que a gente vai resolver, tá bom? Então depois que eu te expliquei como que vocês vão resolver, tem 3 pontos que são muito importantes a gente entender nesse movimento oblíquo. O primeiro é o tempo de subida, e ele é muito importante porque você consegue relacionar o eixo Y com o eixo X, ou o movimento uniforme com o movimento uniformemente variado. Então, o que é tempo de subida? É o tempo que ele demora para chegar ao topo da trajetória. Igual lá no move, no movimento vertical. É o tempo que ele demora daqui até chegar ao topo da trajetória aqui, H. É o tempo que ele demora. E esse tempo é o mesmo que o corpo vai levar do vim da origem até a metade da trajetória. Porque se aqui ele sobe e desce, aqui ele tem que ir metade mais metade. Então o tempo que leva para ir metade da trajetória, que é subir, é o mesmo tempo que ele tem que levar para chegar na metade da trajetória. Então se eu achar esse tempo de subida aqui, eu posso colocar na equação do mu e calcular o alcance, por exemplo. Claro. O segundo ponto muito importante é a altura máxima. O que é a altura máxima? Assim como lá no movimento vertical, a altura máxima é o ponto máximo que o corpo chega. Então é essa altura aqui, é o ponto mais alto do eixo Y que ele consegue chegar. E o alcance é o quão mais distante ele consegue chegar. Então ele está relacionado ao eixo X, é o quão mais distante ele consegue chegar na horizontal. Então é como se fosse o final lá do movimento, ele está lá no finalzinho. Quando ele bate no chão, o deslocamento no eixo X é o alcance dele, beleza? Com isso a gente já explicou tudo sobre o movimento oblíquo. É bem assim, a gente vai juntar os 2 movimentos, no exercício vai ficar muito mais claro para vocês, e eu vou explicar um caso particular, aonde, por exemplo, eu estou no alto de um prédio e chuto a bola na horizontal. Note que eu não tenho nenhuma velocidade no eixo Y, então minha velocidade no eixo Y vai ser zero. Eu vou ter só Vx, então eu não preciso decompor minha força, é só pegar a minha aceleração, desculpa. Eu só preciso pegar minhas equações do mu, pegar minhas equações do move e resolver a questão. Só isso. Então esse aqui é um caso mais fácil do que o anterior, mas é um caso particular do movimento oblíquo, onde ele pega uma meia parábola de trajetória. Ficou claro? E com isso eu falei sobre isso, só que aonde a gente vê isso na prática? A gente vê isso na prática quando uma pessoa vai bater uma bolinha de golfe. A trajetória é sempre uma parábola. Já no futebol, quando o goleiro vai chutar, dar aquele balão para frente, a bola vai, sobe e desce, não sobe? Então isso é um movimento oblíquo.
quando uma pessoa dá um voleio, é aquele caso, uma bicicleta, é aquele caso particular que eu falei antes. Quando eu tenho um jogador de basquete lançando a bola para fazer cesta, eu tenho um caso particular que nem o movimento oblíquo, porque ele vai descrever uma parábola completa. Assim como uma pessoa pulando um obstáculo ou um salto em distância. Galera, isso é muito aplicado no nosso dia a dia, tá bom? Eu não fiz exercício no slide, eu vou colocar um vídeo para vocês com exercício de exemplo, tá? Então, se vocês puderem, pausa o vídeo agora e vai para o vídeo de exemplo de lançamento oblíquo no vácuo, que vai ficar muito mais claro, beleza? E com isso, a gente fechou o movimento oblíquo de maneira sucinta. Agora a gente vai tratar de maneira circular. Movimento circular. Galera, o principal ponto até agora é que até hoje, as nossas 3 aulas, essas 2 aulas e meia, a gente viu tudo do movimento linear. Então a gente estava sempre numa linha, numa trajetória reta, entendeu? Então a gente estava no movimento linear. A gente queria ver o espaço linear, a velocidade linear e a aceleração linear. Então todas as grandezas estavam relacionadas com medida de comprimento. A trajetória era retilínea. Então o carrinho sai daqui e para aqui. Ele mudou, ele tem um comprimento nisso. Só que agora o movimento circular para frente, que é o nosso último caso de estudo da cinemática, a gente está interessado em ângulo. A gente quer saber o quanto esse ângulo aqui de dentro varia, ó. Quanto é variação de ângulo, qual é a variação do espaço angular, quão rápido esse ângulo varia, qual a minha velocidade angular, quão rápido a minha aceleração angular varia a minha velocidade angular. Então a gente quer descrever a variação de ângulo. Então aqui por fora eu tenho a minha movimento linear. Aqui por dentro eu vou ter minhas grandezas angulares. E é a partir daqui que a gente está interessado a partir de agora, beleza? Vocês vão ver que é bem tranquilozinho, tá? Então, basicamente, a gente está tudo relacionado com o ângulo a partir de agora. E a nossa trajetória tem que ser uma trajetória circular. Então, um carro fazendo essa trajetória aqui, ele descreve uma trajetória circular. Então, eu posso colocar uma origem e uma variação de ângulo aqui. E é isso exatamente que a gente vai fazer, beleza? Então, como que a gente vai resolver esse exercício? Nossa, parece uma coisa de outro mundo. Mas, galera, não é. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as grandezas lineares e utilizar todas as fórmulas de antes e trocar por grandeza angular. Simples. Então a gente já sabe tudo, a gente só tem que trocar letrinha, beleza? Então, nosso espaço linear vai virar espaço escalar angular e a unidade no SI é radiano. Lembra lá que eu posso ter medida de graus em rad ou medida de ângulo em graus ou em radianos. A gente vai usar radianos aqui, beleza, galera? A velocidade escalar linear, agora para nós vai ser velocidade escalar angular, que é o ômegazinho aqui, e a unidade no SI é radiano por segundo. Já a aceleração escalar linear vai ser a aceleração escalar angular, o gama, aonde a unidade é rad por segundo ao quadrado. Galera, as unidades é a mesma coisa, em vez de ser metro, é rad. Simples, é só substituição básica. É isso que a gente vai fazer nos exercícios, tá bom? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre a variação de espaço. Então lembra lá que a gente poderia, lá no movimento linear, que a gente define uma origem? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou definir a origem. Minha origem é nesse ponto aqui. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu descrevi aqui, é correspondente a esse espaço linear aqui do ponto da curva vermelha. Então como que eu vou relacionar esse ângulo? Eu vou pegar o arco S, dividir pelo raio, eu tenho o ângulo que eu posso usar no meu movimento circular. E esse ângulo já está em radiano. Se no exercício ele me der o ângulo em graus, eu vou usar essa regrinha de 3 aqui, ó, multiplicar cruzado para saber. Então a gente sabe que uma volta completa de 360 graus é 2π radiano, certo? Então eu só multiplico cruzado, coloco o valor que ele me deu no exercício aqui no lugar de y, eu tenho meu valor em radiano. Simples assim, regrinha de 3, beleza? Ah, e uma peculiaridade, agora a gente vai estudar o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado, como a gente fez anteriormente no linear. Só que antes de começar o MCU, eu vou explicar o que é o movimento periódico, tá? Porque o MCU é um exemplo de movimento periódico. Então, o movimento periódico é aquele que tem tem que suas características se repetem para intervalos de tempos iguais. Então, se eu tenho um intervalo de tempo 1, eu vou ter a mesma característica para todos os ciclos que isso acontece. E o movimento circular é isso. Pensa uma roda de carro girando com velocidade angular constante. A todo intervalo de tempo, ele gira
mesma quantidade de ângulo. Então, ele sempre vai estar girando a mesma quantidade de ângulo e o mesmo passo de tempo. Então, eu tenho um movimento periódico, onde as nossas repetições ou ciclos vão ser as voltas ou rotações. Então, lá, 10.000 rotações por minuto, 10 rotações por segundo. Então, é um movimento periódico. Então, tem duas propriedades muito importantes do movimento periódico. É o período, que é o menor intervalo de tempo para que ocorra uma repetição, ele é dado em segundos. Então, se a gente pensar a Terra dando volta no Sol, a gente demora 365 dias. Então, o nosso período é 365 dias. A Terra dando volta em si mesmo, fazendo o movimento de rotação, são 24 horas. Então, o período é 24 horas. Claro? E o segundo ponto importante é a frequência. A frequência é a quantidade de repetição que ocorre por unidade de tempo. Então, se eu dei 2 ciclos por segundo, então minha frequência é 2 ciclos por segundo. A unidade do SI disso é hertz, é 1/segundo, tá bom, galera? E a gente pode, entrando no nosso caso do MCU agora, quando o n vale 1, vamos ver o que acontece com a definição de frequência. Eu tenho uma repetição por unidade de tempo. Vamos ver o que acontece com a definição de período. Eu tenho um intervalo de tempo para que ocorra uma repetição. Você viu que é inverso? Um eu preciso de uma repetição a cada segundo e o outro eu tenho um intervalo de tempo para cada um segundo. Então, um inverso do outro. Vamos lá repetindo. Uma repetição a cada intervalo de tempo. Agora, o período. Eu tenho um intervalo de tempo para uma repetição. Um inverso do outro. Então, eu posso relacionar frequência e período quando o n é 1 desse jeito. Frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Por que, que eu falei tudo isso? Porque o movimento circular uniforme é um movimento periódico e eu posso usar a frequência e período para calcular a velocidade angular. Então, qual é a principal característica do movimento retilíneo uniforme que a gente viu antes? Velocidade retilínea é constante. Qual é a principal característica do movimento circular uniforme? Velocidade angular é constante. Certo? Então é simples, velocidade escalar angular é constante e vale a velocidade escalar média. Mesma coisa que a gente fez antes, só que agora a gente está com ângulo. Beleza? Então, como que a gente calculava anteriormente? Delta S por delta T. Como que a gente calcula hoje? A gente não quer mais delta S, aqui a gente quer delta θ, variação de ângulo dividido por delta T. Simples. Substituição simples. Eu peguei o que era V, troquei por ômega, eu peguei o que era S e troquei por θ. Morreu. Como eu falei, o MCU é um movimento periódico e se eu tenho um movimento periódico, o tempo de dar uma volta a variação do ângulo é 2π, não é? E qual que é o tempo para isso acontecer? Não é o tempo para acontecer um ciclo, então eu tenho período aqui embaixo. Então eu posso escrever velocidade angular como 2π dividido por período. Só que 1 sobre período não é frequência, então eu posso achar minha velocidade angular em função da frequência também, 2π vezes frequência. Claro, galera. Só que troquei 2π e coloquei período aqui embaixo, porque é o período necessário para que ocorra uma repetição. Claro? Então, de novo, lá no movimento retilíneo uniforme que a gente viu na primeira aula, que é o MU, ou MRU, quando eu estou falando de movimento retilíneo, eu tinha um sorvete. Agora eu vou pegar as variáveis e trocar. Então, no lugar de S eu troco por θ, no lugar de S0 eu troco por θ0, no lugar de V eu troco por V eu troco ômega, e T eu deixo T. Simples assim, caiu uma equação de MCU, eu escrevo a equação que eu lembro, macete, sorvete, troco todo mundo que eu quero, tá pronto, é só preencher essa forma e resolver o exercício. Simples, galera. O segundo ponto a ser estudado é o movimento circular uniformemente variado. Galera, qual que era a principal característica do movimento variado linear antes que a gente já viu? A velocidade varia e a aceleração é constante. Mesma coisa, só que agora a gente está interessado na aceleração angular. Então, a aceleração escalar angular é constante e vale a aceleração escalar angular média. Então, como que a gente calculava antes a aceleração? ΔV por ΔT. Agora a gente vai trocar. Eu vou usar o gama médio aqui, minha aceleração angular é variação de velocidade angular, delta ômega dividido por delta t. Simples, mudei uma letrinha por letrinha. Já as equações eram o sorvetão, vovó atenta, em Torricelli. Eu posso fazer exatamente o que eu fiz antes para essas equações. Eu troco a equivalência. O S vira ômega, o S0 vira ômega zero, V0 vira ômega,
ômega zero, desculpa. Teta zero, ômega zero. T continua T, o meio continua o meio, aceleração é sigma, muda para sigma, T ao quadrado. Posso fazer isso para as outras, eu tenho todas as equações que eu preciso do movimento circular uniformemente variado. E depois é igual a gente fez antes, tira dado do exercício, coloca na fórmula e vê o que ele quer, tá bom? E a última coisa a última coisa que eu vou falar sobre o movimento circular, só sobre o movimento circular, é como relacionar as propriedades lineares e as propriedades angulares. Então eu vou ensinar para vocês um macete. Sempre quando eu tenho uma propriedade linear, eu posso pegar a angular e multiplicar pelo o raio, desculpa. Então se eu tenho um espaço linear, que ele me deu eu pego o espaço angular e multiplico pelo raio. Simples. Se eu tenho velocidade média linear, é igual a velocidade angular vezes o raio. Se eu tenho aceleração média linear, é igual a minha aceleração média angular vezes o raio. Simples. Então, a nossa regrinha é linear igual angular vezes raio, para todas as propriedades. Claro, só menos para o tempo, que o tempo a gente continua em segundos sem problema nenhum. E por último, a gente vai ver como que eu consigo fazer a transmissão desse movimento circular. Então, se eu tenho um movimento de um corpo, o que acontece com o outro? Então, eu tenho três exemplos, onde eu tenho engrenagem encostada. Galera, engrenagem encostada é quando eu tenho duas engrenagens, uma rodando com a outra. Se elas estão rodando uma com a outra, a velocidade daqui de fora tem que ser igual à velocidade daqui de fora. Se a velocidade daqui de fora tem que ser igual, a velocidade linear é igual para ambos os casos. O que acontece é que a velocidade angular tem sinal contrário. Ficou claro, galera? Já para a correia ligando as engrenagens, a correia está se movimentando numa trajetória, não tá? Ela vai e volta. Então, a velocidade do corpo A tem que ser igual à velocidade linear do corpo A tem que ser igual à velocidade linear do corpo B. Então, os casos, só deixa eu assumir aqui, ambos os casos têm velocidade A igual a velocidade B. Se a gente lembrar, linear é angular vezes raio, eu posso trocar a linear de A por angular de A vezes raio de A, que é igual a angular de B vezes raio de B. E eu consigo achar tudo que eu quero no exercício. Beleza? Já no caso onde eu tenho o mesmo eixo ligando as duas rodas, se o eixo roda, as duas rodas obrigatoriamente têm que girar igual, né? Então, se elas estão girando igual, o ângulo dela gira igual. Se o ângulo dela gira igual, a velocidade angular de ambas são iguais. Então, se eu tenho um exercício onde eu tenho um eixo que conecta as duas, é só eu igualar as duas velocidades angulares e achar o que o exercício quer. Beleza, galera? Essa foi o nosso fim de cinemática, a gente acabou a cinemática aqui. Eu tenho mais uns 7 minutinhos de aula e eu vou postar outro vídeo iniciando a matéria de lei de Newton. Então fique esperto que terá outro vídeo nesse dia. Galera, muito obrigado pela presença de vocês e eu vou postar vídeo de exercício de todo esse conteúdo que está aqui no slide. Esse foi mais teórico, porque os exercícios são cumpridos. Então vai vir vídeo de exercício aí junto também, além da outra aula. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Até a próxima aula rapidinho.